O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Messias, Diácono Albino, irmãos, irmãs, vamos ao tema. Maria, Mãe das Vocações. Primeiro vamos delimitar essas vocações. Que vocações estamos falando? Vocações no âmbito cristão, vocações no âmbito católico. Então vamos lá. A vocação natural, elementar, a célula máter da sociedade, a família cristã. Vocação ao casamento. Homem e mulher se sentem atraídos e querem constituir família. É uma vocação natural que Jesus elevou ao nível de sacramento. Segundo, uma pessoa que decide ficar solteira e não necessariamente se consagrar. Essa pessoa decidiu viver, não é? De maneira single, de maneira celibatária, para poder cuidar de alguém da família doente, o pai ou a mãe, porque isso não seria uma vocação. Alguém, um menino, se sente atraído a se consagrar a Deus, quer como padre diocesano, quer como religioso. A menina se sente cativada pela vida monástica, para viver os conselhos evangélicos, e ela decide entrar naquele mundo do convento ou do mosteiro. É dessas vocações religiosas, cristãs e definitivamente católicas que nós estamos dizendo que Maria é mãe das vocações. Outro esclarecimento, penso eu ser necessário, é que Maria não é a mãe das vocações no sentido que ela é progenitora de toda e qualquer vocação. Porque vocação, nós já sabemos, vocare, do latim, o chamado, quem chama é Deus, quem chama é o Senhor Jesus Cristo.
Então ela é mãe como? Ela é mãe assistindo, assessorando, promovendo, intercedendo por aquelas vocações que acabamos de delimitar há pouco. Bom, então nós dizíamos no início que Maria, ela é mãe assim, em 3 níveis. Primeiro, na ordem cronológica, repito. Segundo, na forma paradigmática. E terceiro, ela é a mãe das vocações por eficácia. Tá bom. Vou tentar explicar brevemente cada uma desses 3 elementos que nós estamos captando na Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Como ela é mãe na ordem cronológica? É meio óbvio, mas vamos lá. Jesus, quando começou o seu ministério, ele saiu do Jordão, foi até o deserto. Rezou lá o tanto que quis. Voltou ungido, fortificado pela ação do Espírito Santo. Começa então o seu ministério. Nesse processo inicial, ele começa a conquistar e chamar discípulos. Tem aqueles primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João, André, eles são os primeiros a serem chamados, mas ouça, antes deles, no mistério da vida de Jesus Cristo, Deus chamou Maria. Então, na ordem cronológica, Maria é uma protovocacionada, uma protodiscípula, a primeira discípula, a primeira vocacionada. Então, nós precisamos entender isso, que o discipulado e as vocações para seguir e servir Jesus começou de forma marial, começou em Maria. Qualquer vocação, então, digna desse nome, deve, uma hora ou outra, ou com certa regularidade, ou constância, olhar para Maria e perceber como era o chamado e a vocação original. Se porventura alguém, um cônjuge ou um padre, um solteiro ou um casado, percebeu que se desviou da sua vocação, ele ou ela deveriam necessariamente, para retornar o caminho, olhar a Virgem Maria. Não importa se é o homem ou não importa se é a mulher, se achou que há um desvio e o desvio foi absolutamente equivocado, se afastou da vocação que Deus te deu, ou te chamou, ou te ofereceu, ele ou ela tem que olhar, não importa se é casado, se é solteiro, se é consagrado, deveria olhar a protovocação que é Maria. E nisso nós chegamos no segundo momento aqui da nossa pequena partilha, que Maria é uma forma ou uma forma paradigmática das vocações. É um paradigma. Entende? Ela é um modelo. Por isso que ela se torna, então, de certa forma, mãe das vocações. Se vocação começa com um chamado, nós temos que ir aí em Lucas e ver como ela foi chamada. Notem, o anjo apareceu do nada, mal se apresentou e falou com aquela menina, entre os 12 e 13 anos que ela tinha, que ela seria ou teria uma missão universal. Seria toda uma epopeia, uma odisseia de vida que seria construída a partir da opção dela. E o anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha só, uma menina numa condição de simplicidade que ela vivia,
Muito provavelmente em Nazaré, os pais com pouco poder aquisitivo. Ela poderia ter ficado deslumbrada. Quando o anjo apareceu, ela já disse, cheia de graça, o Senhor está do seu lado. Antes dele falasse qualquer coisa, ela já poderia ter caído aos pés dele, deslumbrada com tudo aquilo. Não, o que ele quiser, já pode voltar, não precisa falar mais nada, é Deus, ele me conquistou no cheia de graça, pode ir embora, anjo, já avisa que eu aceito tudo. Mas as coisas não procederam assim. Se lembra? Começou o que naquele momento? Um diálogo, porque a menina moça não era deslumbrada. Ela mostrou que ela tinha QI, coeficiente intelectual. Como se dará isso, se eu não conheço homem algum? Ela não era deslumbrada, não era bobinha, não era tonta, tinha cérebro, e faz pensar o porquê Deus a escolheu para educar e cuidar do seu filho unigênito. Toda vocação é dialogal. Se você tem uma vocação matrimonial, religiosa, profissional, tudo sobre a perspectiva e o horizonte cristão católico, essa vocação que você tem para educar seus filhos, levar a boa nova aos pobres, administrar uma paróquia, adorar Cristo no eremitério sozinho, seja ela qual for a sua vocação, ela só vai ser realizada e vai te realizar se ela for na base do diálogo. Você mantém um vínculo de conversa com Deus, eu e tu e eu. Eu olho para Ele, Ele olha para mim. Eu sinto, Ele me sente. Ele veio morar dentro de mim, Ele cresce e se expande, e eu moro dentro dEle, e nele eu cresço e me expando, porque nós conversamos. Se a vocação é cristã, ela vem de Jesus, e Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, se Ele é o Verbo, Ele é a palavra, eu tenho que ter diálogo com Ele. Seja em que nível for a sua vocação. Se a sua vocação então é constituir família, não existe uma hierarquia piramidal. Vocês conversam, marido e mulher conversam sobre economia, sentam na mesa, fazem contas, como educar seus filhos, conversam, dialogam, como que a gente vai fazer isto ou aquilo, como nós vamos conter despesas, como vamos colocar esse moleque mimado dentro de um limite, que ele não vai ser prejudicado ou prejudicar a sociedade mais tarde. Conversam, dialogam. Bom, foi isso que ela fez com o anjo. Só porque a notícia veio do céu, você não vai. Uma vez que as regras foram estabelecidas, e o que o modus operandi de Deus foi dito, bom, dentro dessas condições, sim. Por isso que Maria é paradigma. Se eu estou confuso com minha vocação e com as minhas escolhas, eu tenho que entrar em diálogo com Deus, como ela nos ensinou. Paradigma. Tinha outros tantos modos de falar sobre isso. Porém, nós vamos para o terceiro elemento. Maria é a mãe das vocações porque ela é eficaz.
eficaz. Funciona em vários níveis e em vários graus. Desculpem o modo de falar, mas existem algumas pessoas cuja experiência e observação nos mostra que a vida dessa pessoa é sofrer. Parece que a vocação dela é sofrer. Sofreu com o marido, sofreu com os filhos, sofreu cuidando da mãe doente, sofreu com os irmãos e irmãs que não ajudavam a cuidar do irmão doente. Depois ela mesma acamada, parece que não teve um tempo de paz e descanso. A vida dessa pessoa é sofrer. Foi chamada para se configurar a Jesus crucificado. Aos 12, o filho faz uma traquinagem e, sem avisar o pai ou a mãe, decide ficar numa cidade grande, uma cidade cheia de mercadores de escravos. Está lá ela, Maria e a mãe, correndo atrás do filho perdido. Imagine o coração dessa mulher. Será que ela esqueceu? O tempo faz a gente esquecer. Ela se acostumou com o sagrado, que aquele menino não era um menino convencional, era o Filho de Deus. Ela perdeu o Filho de Deus. Ela e o marido voltando. Mais tarde o filho sai de casa. Isso não é comum, solteiro, não é comum na Judéia há 2000 anos atrás. É como se ele abandonasse outra vez. Os vizinhos e conhecidos chamavam o filho de louco, está fora de si. Diz o Evangelho de Marcos. Aquilo que era para ser motivo de orgulho, de alegria, começa a se tornar confusão e vergonha. O marido morreu, a deixou, o filho a deixou, e tudo termina com ela pequena, porém em pé, aos pés da cruz, vendo aquele que seria o Salvador do mundo, com sangue coagulado no corpo, fracasso. Será que foi um sonho? Será que aquilo era um anjo? Será que foi um pesadelo? Deu errado? Então Maria entende do que é sofrimento. É uma mulher que é expert em sofrimento, é uma mãe que é expert em sofrimento. Então ela pode, de maneira maternal, ajudar aqueles e aquelas que parecem cuja vida é macerada por dificuldades financeiras, patológicas, divisões familiares. Ela pode ser. A moça entrou no convento, ela só vai fazer isso, vai ficar lá enclausurada, clarissas, atrás de uma grade, revezando com as outras, com o Santíssimo exposto, cuja missão é adorar, adorar, adorar e adorar. Por 2 vezes no Evangelho se diz que Maria guardou o que o filho dela disse no coração e guardou em silêncio o que ele disse. Então, se alguém pode ajudar essa mulher, essa freira, a lidar com esses problemas de silêncio constante, esse alguém é Maria, porque ela também fez silêncio. Você é missionário, está numa terra estranha, tem dificuldade com a língua, pior, tem dificuldade com a cultura, zombam de você, porque você não tem mulher e não tem filhos, e um homem que não tem mulher e não tem filhos é desonrado, e você tem que ensinar para ele sobre a boa nova de Jesus de Nazaré. Você é um pária, você não está no Ocidente, ou numa igreja, ou numa paróquia no Brasil, onde as pessoas se curvam e beijam sua mão.
Você depende para comer da ajuda de fora. Mas aquele missionário se lembra que uma menina, pouco mais de um adolescente na época, pegou uma estrada cheia de bandoleiros, mercadores de escravos, ladrões, com feras, leão, ursos e lobos, porque sim, naquela época, em Israel ainda tinha. E essa menina atravessou tudo isso, vários dias, para encontrar com a prima dela e ajudá-la na gestação, porque era idosa. E nós, quando chegamos numa festa de família, e tem aquele tio, aquele tia, aquele avô e aquela avó, a gente se afasta de perto deles, porque não gosta do cheiro, o peculiar cheiro do idoso. Não damos atenção, cumprimentamos rápido, mal o visitamos, não gastamos tempo conversando com eles, os achamos chatos e enfadonhos. Então aquele missionário pode lembrar-se, aquela menina atravessou todos esses perigos, eu adulto, com todo o apoio e estrutura que eu tenho, eu posso continuar minha missão aqui. Então Maria de maneira eficaz, mãe das vocações. Pode nos ajudar de muitos modos. Eu quero fazer um parênteses, vou terminar. Só quero fazer um parênteses aqui. Você não entende bem de onde vem, nem por que vem, mas você sente que a sua vocação é para a castidade. Você não é dado a navegar na internet, ver certas imagens, não fica na sala, não gosta desse tipo de conversa. Você sente um desejo estranho de continuar virgem e casto, virgem e casta. Talvez tenha um pouco de vergonha, se acha que está doente, se conta para os amigos e amigas, vão zombar de você. Nós cultuamos, bem antes do 7º século, para ser específico, 649 depois de Cristo, com o Ciro de Latrão, nós cultuamos que Maria foi e é virgem, antes, durante e depois do parto, e não há vergonha nenhuma se você escolheu ser isso, ser virgem, mesmo não entrando no convento, mesmo não entrando no seminário, ou guardar sua castidade e a sua virgindade para depois do casamento. Não se envergonhe disso. Vem de Deus, vem do cristianismo, e Maria pode te ajudar. Fecha o parênteses. Então Nossa Senhora, ela é mãe das vocações, sempre foi. Porque a vocação dela veio antes de todos, a sua proto-vocação. 2, porque ela é modelo e paradigma para todas elas. E 3, porque é eficaz, funciona. Por que funciona? Olha para nós, há mais de 2000 anos, cultuando a mãe de Jesus. Funciona. E Maria disse: eis a serva do Senhor. Ave Maria. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces.